vamos então passar agora para o nosso minuto de sabedoria, né? Que sempre aprendemos algo interessante. Então, nessa noite, a nossa secretária aí do grupo, ela vai falar sobre um tema muito importante. Fala aí, secretária, fala. Boa noite, queridos irmãos. Hoje, em Minuto de Sabedoria, eu vou falar da bolacha Maria. Quem não conhece bolacha Maria? Uau, delicioso. Nossa. Eu sempre achei que a bolacha Maria era brasileira. Teve outro que falou que era português, teve outro que falou que é espanhol, mas não. Ela é inglesa e a história dela é linda, é uma história romântica, uma história de amor. Lígia, você tem o vídeo, né? Aquele vídeo eu não pude passar, mas eu achei um outro, porque você Ok, mandou. beleza, não tem problema. Vamos Então, meus queridos irmãos, a bolacha Maria, ela foi criada em 1847 por um padeiro inglês para comemorar o casamento da Grã-Duquesa Maria Alejandrovna, ela era da Rússia, com o Duque de Edimburgo. O Duque de Edimburgo, ele é o quarto filho da Rainha Vitória. Já fez Ele a é rainha da Inglaterra, então. a Rainha da Inglaterra. Ele é o quarto filho da Rainha da Inglaterra. E é uma história de amor muito linda. E a bolacha Maria, ela foi muito popular durante a Guerra Civil na Espanha. Depois que o quarto filho da rainha Vitória, casou com uma moça que ela não era da realeza, ela era russa, e no casamento dela, esse padeiro tinha que inventar uns doces, alguma coisa para agradar ela, então ele inventou a bolacha Maria em homenagem a ela, mas ela é da Rússia, só que ela casou com o quarto filho da rainha Vitória, na Inglaterra, e o padeiro fez essa bolacha Maria em homenagem a ela, porque o nome dela é Maria. E aí, como eu falei que essa bolacha foi muito popular na Guerra Civil, ela ficou muito famosa, primeiro, na Guerra Civil da Espanha, que foi considerado o símbolo da prosperidade da economia ao ser produzido com excedentes de trigo. Eu gostaria que a Lígia passasse um vídeo que vai contar a história dela. É lindo, Que interessante, né? muito interessante. Yeah, yeah, yeah. Marble. As bolachas Maria já existiam há muitos anos e existem ainda hoje em todo o mundo. E mesmo assim não passam de moda. O seu sabor quase neutro, talvez ligeiramente abaunilhado, a sua forma redonda, plana e consistência seca, fazem com que se torne no bolo ideal para acompanhar o café ou o chá, singela ou barrada com doce, chocolate. Também a bolacha Maria tem a sua história. Em 1857, dois padeiros empreendedores, James Peake e George Freans, de Dockyard, um arrabalde de Londres, começaram a fabricar cookies e a vende-los para outras áreas. Para isso adquiriram uma carruagem que circulava por todo o país, ostentando o nome Peake Freans. Tornaram-se conhecidos e em breve mudaram para Clemens Road, em Bermondsey, onde abriram uma fábrica, que dava trabalho a dezenas de operários. Quem passava na localidade não podia ignorar o cheirinho a bolo que se espalhava no ar. Por isso eles chamam ainda hoje a Terra das Bolachas. Em 1870, quando da guerra entre a França e a Prússia, a fábrica dos dois sócios, agora já com a firma Peck-Freans e Co. Limitada, recebeu das Forças Armadas uma encomenda de 10 milhões de cookies. Isso contribuiu definitivamente para o desenvolvimento do negócio como grande empresa internacional. Hoje existem subsidiárias e licenciadas da Peck-Freans em muitos países do mundo, e as suas embalagens de lata são já há muitos anos objeto de coleção. Ora, em 1874, o segundo filho da rainha Vitória, Alfredo, duque de Edimburgo, casou-se com uma grã-duquesa russa, Maria Alexandrovna. Peck-Freans, com o grande prestígio de que já gozavam, como fabricantes de cookies, entenderam homenagear a duquesa com um novo biscoito, redondo, com um friso decorativo, e, no centro, gravaram o nome da homenageada, Maria.
Como sucede ainda hoje com os casamentos reais britânicos, o casamento dos príncipes foi seguido com grande interesse em toda a Europa. Toda a gente quis provar as bolachas com o nome da noiva. Um pouco por toda parte, industriais locais começaram a imitar o produto. Portugal e a Espanha foram dos primeiros, mas até no Japão se produzem hoje bolachas iguais, com o nome Maria gravado no centro, e o imprescindível Made in Japan. Mas o país onde as bolachas Maria entraram francamente na cultura nacional foi a Espanha do século XX. Durante o período de fome que se seguiu à Guerra Civil Espanhola, a falta de pão era tanta que o governo empreendeu uma campanha para a produção de trigo. O resultado foi uma fartura tal do cereal que, para lhe dar vazão, os padeiros começaram a fabricar grandes quantidades de bolacha. Tornou-se habitual nos cafés colocar em cima do balcão pratos com bolachas Maria, com o nome estampado, para os clientes se servirem, acompanhando o café. Era também um símbolo da recuperação da economia espanhola. E tornou-se um biscoito favorito. Dizem as estatísticas que 40% dos cartões com biscoitos que se vendem em Espanha são galetas Maria. Então, depois de toda esta história, podem começar, meus amigos, a olhar para a bolacha Maria com outro respeito. Legal, né? Aí ele foi o Nossa, segundo filho da Rainha Vitória. Eu aqui li o quarto. Mas não importa. interessante. Foi o filho da Rainha. E o interessante é que ela foi muito usada na Primeira e Segunda Guerra Mundial pelo fácil transporte, porque ela era pequena, leve, e ela durava muito tempo também, né? E o que eu acho mais curioso que a bolacha Maria ela é conhecida no mundo inteiro. Na América Latina a gente fala Maria, na Europa também Maria, na Ásia eles falam Maria, né? Mas ela é Maria no mundo inteiro. E isso que é o mais legal, que é conhecido. Quem não conhece a Bolacha Maria? E de uma história de amor, né? Porque ele bateu o pé firme e casou com ela, com uma russa. Muito legal, né? Interessante. E também eu gostaria de dizer que a bolacha Maria, ela é simples, é uma bolacha simples, mas a história cultural dela é muito rica. E esse é o minuto de sabedoria que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Gente, que legal. Bem que o que ela falou, né? Agora nós vamos ver comer a bolacha Maria com mais, assim, com mais sabor. Depois dessa história toda. Eu acho interessante. E é uma bolacha tão gostosa, E gente. eu gosto de comer bolacha Maria com chazinho. Com chazinho ou com cevada. Que delícia. É uma delícia. Cevada com leite. E quem não gosta de biscoito Maria? Eu Até até do pavê Maria. Lembra do pavê Maria? O pavê Não, Maria. Ai, que eu delícia. lembro que a minha mãe fazia pavê com essa bolacha, porque o pavê, a bolacha comprar pavê era caro. Então a gente fazia com a bolacha Maria, porque era barato. Não, também tem eu, um doce eu tenho português. Não, um doce português, Carmina. salame de chocolate com bolacha Maria. É uma delícia. Ah, que legal! É. Boa, muito No fácil. restaurante português eu comi um doce com bolacha Maria, delicioso. Eles fazem É, com ovos, né, Carmina? é salame portuguesa. Que delícia! É uma delícia. Uma história Olha, engraçada, eu tenho uma história engraçada da casa da bolacha Maria. Eu também sempre comia bolacha Maria, também não tem muito açúcar. E então, quando eu estava ali em Civel Lakes, eu estava no berçário com as crianças. E eu levava sempre a bolacha Maria e repartia com os miúdos, eram pequeninos, repartia com todos. Então, um dia, eu entrei na igreja, já estava na Sacramental, e uma das meninas americanas, assim, que me viu assim, my cookie, my cookie. E o pai ficou todo envergonhado, que ela queria os cookies, que era a bolacha Maria. Ah, que legal. Mais cookies que era as bolachas Maria. Então depois a mãe veio ter comigo e disse, oi mãe, mas qual é esses bolachas que ela adora, ela sempre está falando. Disse, olha, mostrei o pacote, isto é bolacha Maria, você encontra aí no Publix ou no Sedano, em qualquer lado, há bolacha Maria. Aí na outra semana ela veio com uma bolsa cheia de bolacha Maria, que era para partir para a malta toda, porque ela diz que a menina estava sempre a pedir aqueles cookies, mas que ela não sabia o que era. E quando ela viu que era uma coisa tão simples, a bolacha Maria, que era tão deliciosa.
Hoje é E grande, aos anos, às vezes ela agora mora em Orlando, às vezes ela manda-me dizer, ainda hoje ela se lembra dos cookies. cookies. Para eles é cookies, né? Para americano é A cookies. bolacha Para Maria é muito americano, toda famosa. bolacha é cookies para americano, né? Mas E não, eu adoro. Desde criança, nossa, meu biscoito favorito era Maria. Nossa, delicioso, delicioso. E muitas vezes eu não compro porque é uma tentação, que isso aí você come. Mas pra você ver, por detrás do Biscoito Maria, a história cultural é maravilhosa, Incrível, né? Gente, incrível. muito obrigada, tá, Diva, pelo seu minuto de sabedoria. Vocês viram quantas coisas a gente aprende no minuto de sabedoria? A gente aprende, não aprende? Olha aí. Aprende. Quem pensava que a Biscoito Maria tinha essa história atrás? Mas olha a história dele. Eu não sabia. Agora sabemos, né? Eu não sabia. É uma bolachinha com vista Que de... Tão bolachinha simples, né? gostosa.